Olá, boa tarde! Estamos de volta nesta segunda-feira, no dia... Que dia é hoje, quem sabe? Dia 13 de julho. Estamos hoje no dia 13 de julho, numa segunda-feira, e hoje nós vamos realizar a atividade da página 47. 4 e o 7. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Estão vendo? 47 lá, ó. 4 e o 7. Essa atividade de hoje fala assim, ó. Vamos observar as imagens. Aqui temos muitas imagens. São invenções. As invenções que os primeiros seres humanos, eles começaram a criar para eles obterem novos objetos. Olha lá, vamos ler. Depois que os humanos se organizaram em aldeias, né, que antes, relembrar que eles moravam nas cavernas, depois começaram a ter a sua moradia fixa, foram morando em aldeias, foram começando a criar os animais, né, foram tendo a sua casinha, foram ficando ali por bastante tempo. E aí eles começaram a inventar muitas outras coisas, né, porque aí eles precisavam de um calçado. E aí eles não queriam mais andar descalços, eles queriam usar outra forma de vestir. Então eles foram começando a inventar e vamos observar essas imagens. Olha aqui, ó. Aqui era um calçado, ó. Estão vendo, ó? Um calçado feito de palha. Olha lá. Eles usavam, a primeira invenção de calçado dele foi esta. Foi feita de palha, foi feita de couro. Então essa foi a primeira. Aí depois aqui, ó. Isso aqui é uma roda feita de pedra, que eles precisavam de roda para poder construir os seus primeiros meios de transporte. Aí eles foram criando eles viram a possibilidade de fazer com pedra, mas depois eles viram que estava ficando muito pesada, depois eles começaram a aumentar, olha lá, diminuir o tamanho dela e botar aqueles arozinhos que a gente tem das bicicletas, sabe? Então, eles foram fazendo dessa forma. Eles foram tirando para ver se ela ficava mais levezinha. Então, eles foram abrindo mais a pedra assim, ó, esse círculo aqui, ó, e botando uns arozinhos, ó, de aramezinho, que é para ela ficar mais leve, mais fácil de se locomover. Aqui, ó, os brinquedinhos deles eram todos feitos de barro, ó. Estão vendo? Esse aqui é um carrinho feito de barro, tá aqui escrito, ó. E esse era o brinquedo deles, né? Como eles começaram. Então, se eles criaram esse brinquedo, esse carrinho de barro, então a possibilidade que eles já tinham criado algum meio de transporte, né? Eles já tinham inventado esses meios de transporte para se locomover. Porque também, como eles começaram a criar os animais, eles tinham que trocar essas mercadorias, trocar o leite, então ficava mais fácil para eles, e eles criaram esse meio de transporte. Daí eles foram, e os brinquedinhos deles eram feitos de barro, assim como as louças também, que a gente já mostrou na outra aula, né? E as ferramentas, aqui ó, uma faca, olha lá, uma faca feita de metal, olha lá, estão vendo? Tudo criação deles. Viram quanta coisa legal eles inventaram? Eles foram criando, eles precisavam desses instrumentos, eles foram criando, né? Então aqui, ó, aí aqui a minha pergunta aqui, ó, o balãozinho falando, e os livros? E as letras? E as palavras? Porque eles também começaram a criar uma nova forma de se expressar, de comunicação, né? Eles não podiam só ficar falando através de desenhos, né? Eles precisavam, então eles foram, isso aí numa próxima aula a gente vai falar sobre a escrita, como eles começaram a criar essa escrita que a gente tem hoje, que a gente se comunica através da escrita. Eu escrevi Júlio aqui, ó, eu precisei usar letras, usar palavras para que vocês entendam o que eu quero dizer. Cartazes também, ó. Então, tudo representando através da escrita. Então, eu quero que vocês, lá no finalzinho, atividade de casa, número... Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. A número 5, a gente vai fazer, ó. Essa aqui é pinturas rupestres. Aqui vocês vão observar essa imagem e vocês vão escrever o número da quantidade de figuras dessa figura aqui que tem cada uma. Para depois a gente ver quanto que tem ao todo. Dessa grande aqui, quantas vocês estão vendo? Uma, né? Então vamos colocar o número 1 aqui nesse quadrado. Essa daqui, ó, uma, duas. Vamos colocar o número 2
aqui nesse quadrado. Este aqui, vamos lá, eu estou vendo uma. Número 1, aqui nesse aqui. Se vocês estiverem vendo números diferentes que o meu registra, essa é o que eu estou observando, né, no caso. Esse daqui, ó, esse daqui fica um pouco confuso, porque tem bastante parecidos. Só que a prof observou bem, com bastante atenção, todas as características e a prof encontrou, ó, este aqui, ó, que é bem parecido, eu até fiz um xizinho aqui, ó. Esse aqui é bem parecido, olha lá, o corpinho dele é muito parecido com o outro. Os outros tem um que são menorzinho, outro maiorzinho, outro pescocinho diferente. Agora, 1, 2, esses dois aqui, ó, eles são características iguais. Então, vamos registrar o número 2. Aí fala assim, ó, qual é a quantidade total de figuras? Então, a gente vai ter que saber quanto tem ao total de figuras que a gente registrou ali, ó, né? Desse registro aqui, tá bom? Não é o total de figuras é o total de figuras que a gente marcou ali. Então, vamos pra facilitar, pra gente contar quanto que tem, vamos fazer assim, ó. Número 1. Número 1, eu vou fazer um risquinho. Aqui tem 2 figuras, vamos fazer 2 risquinhos. Aqui tem 2 figuras, vamos fazer 2 risquinhos. Aqui tem uma figura, vamos fazer um risquinho. Vamos contar quantos risquinhos tem pra gente saber quantos tem ao todo? Pra ficar mais fácil? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao todo, nós temos 6. Então, vamos botar o número 6 aqui, nesse quadradinho. Viram? Essa foi a atividade de hoje. Muito legal essa atividade, né? Muito interessante. Eu gostei também. Aí vocês podem ir na próxima, que também é bem facilzinho. Como a gente não teve nenhuma atividade escrita, a gente está fazendo essa daqui. A prof vai ler a atividade número 6, ó. Que a gente falou das invenções. Antigas invenções humanas. Você aprendeu muitas coisas sobre os primeiros seres humanos. Eles começaram vivendo em cavernas e abrigos provisórios. Depois de muito tempo e várias invenções, passaram a morar em aldeias, sem precisar se deslocar em busca de alimentos. Faça um desenho do que você mais gostou de aprender. Você pode incluir uma das invenções humanas e escrever o nome delas. Então, como a prof falou, a evolução deles foi muito interessante e eles começaram a morar em aldeias, a criar animais, a plantar, a inventar o fogo, a criar. A prof vai mostrar aqui para vocês lembrarem, para vocês poderem escolher um que vocês quiserem, né? A invenção dos desenhos. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui, ó, foi uma das invenções, ó. E invenções que eles começaram a fazer com barro, louças, né? Depois, o que eles também fizeram? Que a gente pode lembrar. Foram criando animais, olha lá. Estão vendo? Os animais que eles começaram a domesticar e a viver com eles, né? O cavalo servia de transporte para eles irem de um lugar para o outro. A vaquinha dava o leite. E assim foi. O lobo era como se fosse o cachorro deles. A gente tem o nosso cachorro, que é o nosso animal de estimação. Eles usavam o lobo, porque na época ainda não existiam os cachorrinhos. Então, eles domesticavam e eles eram os ancestrais dos cachorros. Eles vieram antes, então eles domesticaram e criaram ele como se eles fossem os animaizinhos de estimação, né? Então, isso também foi uma invenção, começar a criar os animais. Essa aqui também, ó, os calçados, os brinquedos de barro, as rodas, tudo isso foi invenção. E qual dessas você mais gostou? De tudo isso que eles inventaram. Vocês vão fazer o registro ali no desenho, naquele lado da atividade aqui, ó. Escolha uma coisa que vocês gostaram que eles inventaram, né? E aí vocês podem escrever o nome, pede ajuda pra mamãe, fala pra ela o que você registrou no desenho e escreva o nome. Ah, eu gostei do calçado, eu gostei do brinquedo de barro, eu gostei da loucinha, eu gostei da casa onde eles moravam, eu gostei que eles começaram a criar os animais. Então, o que vocês gostaram? Registrem aqui, escrevam o nomezinho, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje e a gente volta amanhã na terça-feira, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.